já ouviram trovões como esse que eu acabei de mostrar para vocês? Vocês têm medo de trovões? Vocês sabem como eles se formam, como os relâmpagos se formam e de como se proteger dos relâmpagos, dos raios? Vocês irão entender tudo isso nesse vídeo, mas antes, solta a vinheta. Bom pessoal, primeiramente se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho, compartilhe, porque hoje vocês irão entender como os relâmpagos se formam, como se proteger dos relâmpagos e ter um pouco menos de medo dos relâmpagos e dos trovões. Então se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho, compartilhe e bora pro vídeo. Recentemente, perto do Natal, depois do Natal de 2021, tiveram aquelas tempestades na Bahia, que houveram aquelas enchentes. E há pouco tempo teve aquela tempestade em Petrópolis, que é uma cidade do Rio de Janeiro. E em São Paulo, no estado de São Paulo, há várias tempestades constantes também. E muitas pessoas têm medo dos trovões que essas tempestades trazem, porque são os barulhos dos raios, que é aquele barulho estrondoso. Mas entendendo como eles se formam e entendendo como se proteger deles, a pessoa acaba perdendo um pouco do medo. Eu espero que depois desse vídeo vocês consigam perder um pouco do medo, se vocês tiverem. Então, bora entender como eles se formam, como se proteger deles e essas coisas. Bom pessoal, vocês devem saber que os raios se formam lá nas nuvens, em grandes altitudes e com temperaturas extremamente baixas. Lá nas nuvens, pessoal, as partículas ficam ionizadas, então pode ter positivo e negativo também. Ficam tudo misturado. Essa mistura pode ocasionar raios entre nuvens, raios dentro das nuvens e as descargas elétricas que nós estamos acostumados a ver. As partículas, ou seja, os elétrons, se movem do negativo para o positivo. Então, geralmente, aqui o solo da Terra fica positivo e lá em cima fica negativo. E assim, o solo que é positivo e a nuvem que está negativa, elas se atraem, porque os opostos se atraem, as cargas opostas se atraem. Então, desce a carga, o plasma, o plasma que é o raio. E tem aquele caminho, que é a característica do raio. E por que ele tem aquele caminho? Porque tanto o solo quanto a nuvem, eles vão ionizar as partículas do ar atmosférico, que não vão ser todas as partículas que vão ser ionizadas. E essas partículas ionizadas vão formar o caminho para que essa luz, esse plasma que é o raio, que percorrer até o solo. E acontece também, é muito raro que isso aconteça, e geralmente acontece nas montanhas, ou seja, nas cordilheiras e em grandes montanhas. Que é o quê? Que é o raio de baixo para cima. E como vocês devem imaginar, é o contrário de cima para baixo. Então, se é o contrário, o solo tem que estar negativo e a nuvem tem que estar positiva. Então vai acontecer de baixo para cima. As redes elétricas conseguem ter uma potência de 10.000 watts. Já os raios têm uma incrível potência, a descarga elétrica tem uma incrível potência de 1.000 gigawatts e dá aquele clarão no céu. Para vocês entenderem melhor, esse comportamento é bem parecido com o comportamento de um capacitor, porque um capacitor tem uma placa metálica, um isolante no meio e outra placa metálica. Essa placa metálica com a outra placa metálica são de cargas opostas, então eles vão trocando as cargas com isolante no meio, que é o caminho onde essas cargas irão percorrer. Que é a mesma coisa com os raios, como eu falei. A nuvem é uma placa metálica e o solo é outra placa metálica de cargas opostas. E o material isolante é o ar atmosférico. E vocês devem imaginar que esquenta muito e é por isso que formam os trovões. E eu falei que o ar fica ionizado quando um raio está prestes a cair. E se você estiver em um lugar onde os seus pelos ficaram arrepiados, onde sua pele começou a coçar, isso significa que você está em uma zona em que aquele ar que está em sua volta está ionizado. Então o raio pode cair a qualquer momento aonde você está. Então é só você sair dali se der tempo ou se sentar curvando. Bota na cabeça se curvando. Agora vamos entender como é que os trovões surgem. Você já deve ter ouvido falar que os trovões vêm depois dos raios. Então, se você vê um clarão, com certeza vai vir um trovão depois. Muita gente explica
uma coisa que está parcialmente correta, que é porque a velocidade do som é menor do que a velocidade da luz. Ou seja, o raio é a luz, que tem uma velocidade de 300 mil km por segundo, e o trovão, que é o som, que tem uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. É uma diferença de velocidade gigantesca. Mas não é só por isso que o trovão vem depois, é porque o raio, que é a luz, é formada primeiro do que o trovão. Porque para o trovão se formar, precisa que o ar lá de cima, nas nuvens, precisam ter um choque térmico. Ou seja, lá nas nuvens o ar é bem frio mesmo, e bem concentrado, porque está frio. E quando as nuvens, as partículas se chocam para formar o raio, a energia liberada é tão grande que esquenta de vez. Passa de uma temperatura bem baixa lá em cima para uma temperatura de 30 mil graus Celsius. Um choque térmico imenso, porque a temperatura é abaixo de zero lá em cima e vai para 30 mil graus Celsius de vez. Então o ar que está comprimido por causa do frio se expande de vez, e é essa expansão que faz o som do trovão. Mas para que ocorra essa expansão, a luz tem que estar formada para esquentar a nuvem, as partículas. Então, recapitulando, a luz se forma, esquenta as partículas, elas expandem e formam um trovão. E juntando com as velocidades diferentes entre a luz e o som, o trovão consegue chegar depois do raio. Mas então, como é que se protege dos raios? Bom pessoal, uma coisa é certa, no carro e nos aviões você estará completamente protegido se você estiver dentro do carro e dos aviões. Por quê? Porque os aviões e os carros se comportam como uma gaiola de Faraday. O que é essa gaiola de Faraday? Quando o raio cai em cima do carro ou do avião, as cargas desse raio são espalhadas uniformemente por toda a superfície do carro. E como é que o carro e o avião são ocos dentro, o campo elétrico é nulo no centro de uma esfera oca, ou seja, de um objeto oco, que é o carro e o avião. Então é por isso que você estará protegido, porque você estará no centro, dentro desse objeto oco, que é a gaiola de Faraday. Outra coisa para você se proteger é não ficar em lugares abertos, porque tem uma maior probabilidade deles conseguirem chegar ao solo, porque eles têm um maior espaço, um maior contato entre o solo e a nuvem. Então é por isso que em lugares abertos tem uma maior probabilidade do raio cair. E lugares abertos que eu falo é o quê? É o campo, é o mar, essas coisas. Outra coisa também é vocês não ficarem debaixo de árvores, porque árvores atraem os raios. E as árvores podem ou não serem destruídas, porque se a árvore estiver úmida, o raio consegue entrar por dentro da árvore e fazer com que ela exploda. Ou seja, um curto-circuito natural, mais ou menos isso. Outra coisa também é não mexer em aparelhos eletrônicos que estejam ligados à rede elétrica, porque o raio pode cair em alguma fonte, em algum gerador de energia. Essa descarga do raio vai passar por todos os fios que esse gerador está ligado. Um fio desse gerador pode estar ligado na tomada, você está lá mexendo em algum aparelho eletrônico ligado a essa tomada e você vai receber essa descarga. Outra coisa também, que é o mesmo princípio, é não mexer em telefones de fio. E como vocês podem perceber, que acontece a mesma coisa se você estiver mexendo no celular, no carregador em dias de tempestade. Outra coisa é não mexer em objetos metálicos e sair por aí com um garfo na mão, com trovões e raios por aí. É claro que você não vai fazer isso, né? Porque o metal atrai o raio. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido sobre os raios, como se proteger deles, como os trovões se formam e por que os trovões chegam depois dos raios. E espero que as famílias atingidas pelas fortes chuvas na Bahia e em Petrópolis consigam se reestruturar. Então se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho, compartilhe, assista esse vídeo, está do meu lado. E é isso, até o próximo vídeo, valeu e abraço.